Fala pessoal, beleza? Bom, vamos finalizar o assunto indução eletromagnética e só falta estudar então o caso de um fio condutor retilíneo colocado numa região onde há um campo magnético. O que vai acontecer na situação? Bom, o primeiro exercício que aparece para a gente lá no módulo 34 já ajuda a gente a trabalhar com isso. Então, deixa eu ver na minha anotação aqui, página 146 vai estar o exercício. Tá joia? Deixa eu compartilhar ele aqui para a gente discutir. Então, tá aqui. Deixa eu... Apostila do terceiro colegial, lá do terceiro ano, na página 146. Olha lá. Um trilho condutor de resistência elétrica nula, dobrado em forma de U, está fixo numa mesa horizontal. Deitada sobre os lados paralelos, foi colocado uma haste móvel de material condutor, sendo transladado da direita para a direita com velocidade v, como ilustra a figura. Então, aqui eu tenho o tubo em forma de U, né? Sobre os lados paralelos foi colocada uma haste móvel, e essa haste está sendo transladada, deslocando, sendo movimentada para a direita com velocidade constante, como mostra a figura. Um campo magnético uniforme B, de direção vertical, penetrando o plano da figura, observemos que a haste divide o trilho U em duas espiras retangulares, uma fechada à esquerda, aqui do lado esquerdo, e a outra aberta à direita. Então, está aí a nossa figura. O movimento da haste MN gera uma corrente elétrica induzida na espira fechada. Então, na espira fechada, eu vou ter uma corrente, e na espira aberta, ele gera uma DDP. Então, o que ele quer? Determina o sentido da corrente elétrica na espira, né, fechada, e determine a corrente, a força eletromotriz na espira aberta. Bom, para achar o sentido da corrente, eu tenho que usar a lei de Lenz. Lembra a lei de Lenz, como eu disse nas aulas anteriores, a lei de Lenz determina o sentido da corrente induzida na espira. E aí eu tenho duas formas. A forma mais simples seria fazer de que forma? Eu vou ter que usar aí a regra da mão esquerda e a regra da mão direita, dependendo da forma que eu vou escolher. Bom, usando a regra da mão esquerda, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho que usar o quê? Eu tenho que o campo, né, que é o indicador, está entrando. Como eu puxo a haste afastando, aí que vai entrar a interpretação da situação. Pela lei de Lenz, se eu quero afastar a haste, vai acontecer o quê? Porque eu puxo a haste para a direita, vai surgir aqui uma força para a esquerda. Eu vou ter uma força de origem magnética para a esquerda, se opondo a esse movimento da haste. Então, eu tenho o campo entrando e a força para a esquerda. Então, o dedo médio ficou para cima, significa, então, que a corrente elétrica no fio vai estar para cima. Lembra lá do FBI? Então, aqui, né? Se o campo é entrando e a força está para a esquerda, a corrente fica para cima. Então, né, eu vou ter uma corrente, né, que ele pede na letra A, qual que é o sentido da corrente? Então, a corrente está no sentido anti-horário. Anti-horário. Certo? Então, porque tinha dois modos, expliquei um, né? Então, se eu estou puxando a haste para a direita, ela vai, pela lei de Lenz, vai surgir uma força ali para a esquerda, né, contrária ao que eu faço com a variação do fluxo. Até comecei a explicar o segundo modo já. Né? Então, tem lá, força para a esquerda, campo entrando, corrente para cima, achei o sentido da corrente. A outra forma seria pensar o quê? Usando a ideia da variação do fluxo. Deixa eu passar o caminhão aqui. Quando eu puxo a haste para a direita, estou aumentando a área que tem o fluxo. Então, estou tendo uma variação do fluxo que aumenta. Vai surgir na minha espira, então, um contrafluxo, contrário. Então, se o meu campo é entrando, vai surgir um campo aqui saindo. Usando a regra da mão direita, segurando a haste, na região interna, o campo tem que ser saindo. Então, aponta para mim, polegar para cima, a corrente vai ser para cima também. Mas isso, tranquilo. No item B que vai vir a novidade para a gente aí. No item B, o que ele quer lá? Determine o módulo da força automotriz induzida na espira. Adote que Mn
vale L. Bom, seguinte, ó, vamos pensar o seguinte, eu vou representar aqui de novo a espira. Eu tenho ó, o U, e aqui eu tenho a barrinha. Aqui no caso, ó, então o comprimento, que eu vou chamar aqui de x1. Como eu estou arrastando ele para a direita, depois ele vai chegar numa outra posição aqui, vou até mudar a cor, cujo comprimento, aqui essa distância, vai dar x2. Percebe que tanto na primeira situação quanto na segunda, aqui eu tenho um retângulo, certo? Quando a gente fala em fluxo, né, o fluxo magnético, o fluxo é B vezes A. Como o campo está perpendicular à superfície, não vou me preocupar. O cosseno, o vetor normal, a superfície e o campo formam um ângulo de 0 grau. O cosseno de 0 grau vale 1. Então, eu posso escrever aqui que o fluxo vai ser só B vezes A. Só que é o seguinte, né? Então, aqui, no caso, o fluxo 1 seria B vezes a área 1 e o fluxo 2 ele é B vezes a área 2. Campo constante varia a área. Mas quem que é a área? Ele disse no enunciado que esse comprimento aqui vale L, né? Então, aqui o fluxo B, o fluxo 1, ele vai ser B vezes L vezes x1. E o fluxo 2 vai ser B vezes L vezes x2, que é a área 1 e a área 2. Então, o que acontece? A variação do fluxo magnético, ela vai ser quem? O fluxo 2 menos o fluxo 1. Então, eu posso escrever aqui que a variação do fluxo vai ser BLx2 menos BLx1. Ou seja, a variação do fluxo, ela é o quê? BLx2 menos x1. X2 menos x1. Posso colocar aqui, então, ΔX. Certo? Bom, vou guardar essa expressãozinha aqui por enquanto. E vou começar. Tem várias formas de obter a expressão da força automotriz. Eu estou indo pela variação do fluxo. Mas, no fundo, todas vão ter as mesmas alterações aí. Bom, pela lei de Faraday, eu sei que a força eletromotriz, ela gera a rapidez, surge uma força eletromotriz média, que é a rapidez com que muda o fluxo magnético. Então, ela vai ser aqui variação do fluxo dividido pelo tempo. E tem aquele sinalzinho de menos, que vem lá da lei de Lenz, que é contrária, a corrente induzida é contrária, ou a variação do fluxo, surge um contrafluxo contrário que eu estou fazendo. Né? Bom, mas como ele pede em módulo, não vou me preocupar com o sinal. Então, fica assim, ó, o E vai ser quem? É o módulo do E ali, B vezes L vezes ΔX, dividido por T. Mas o que é ΔX por ΔT? Peraí, Marcelo, ΔX por ΔT, a gente estuda às vezes no primeiro ano. Aqui é a velocidade. Então, para calcular a variação, a força eletromotriz induzida na espira, eu posso fazer o quê, então? E igual V vezes L vezes B. Essa é a expressão para a força eletromotriz induzida. Né? O famoso, alguns chamam, né? Eu, da força eletromotriz, vou da velocidade e do comprimento do meu condutor e o beijar aí do campo magnético. Beleza? Então, essa é a expressãozinha de calcular a força eletromotriz produzida em um condutor numa região de campo magnético. Um condutor retilíneo que se movimenta numa região de campo magnético. Beleza? Tranquilão? Então, agora a gente vai aplicar esse conceito aí na questão seguinte, que eu já deixei ela aparecendo aqui, ó, questão 2. Um estadinho um pouco longo, dividido de uma forma meio estranha para ficar fácil para a gente visualizar. Mas ele diz o seguinte, ó, uma espira aberta retangular, cujos vértices estão numerados de 1 a 4, então, 1, 2, 3, 4, né, os vértices da espira, constituída de fios condutores de resistência desprezível, foi fixada num plano vertical. Uma haste condutora de comprimento AC
de resistência elétrica não nula desliza para baixo com velocidade constante, sem perder o contato com os fios laterais da espira aberta. No plano da espira, incide um campo magnético uniforme horizontal, representado pelo vetor indução B. Devido ao movimento da haste no campo, da haste dentro do campo, há uma corrente elétrica no circuito fechado e uma força eletromotriz induzida que pode ser medida nos terminais 1 e 4. Tem coisa errada aqui. Agora sim. Então tá lá. Vou ver isso aqui, né? Tem a minha espira, 1, 2, 3, 4. A barra AC ela é condutora e não tem resistência nula, então não tem curto-circuito. Então, conforme eu vou arrastando ela aqui, vai surgir uma corrente induzida e uma força eletromotriz nos terminais de 1 a 4. Note e adote, o comprimento da haste vale meio metro, e o peso da haste vale 5 newtons, que é a velocidade com que eu movimento a haste é de 100 metros por segundo, e o módulo do campo magnético é de meio Tesla. A intensidade da força magnética que atua na haste AC e o módulo da força eletromotriz induzida e o sentido da corrente elétrica induzida são tais que... Bom, falou que tu está na vertical lá. Se está na vertical, o que eu tenho? O que eu tenho aí? Nós sabemos que o peso da haste é vertical para baixo. Opa, não ficou vertical para baixo, mas ficou meio torto aí. Vamos corrigir então lá o peso da haste. O peso da haste fica aqui vertical para baixo. Esse é o peso. Então o peso está puxando a haste para baixo. Voltando ao enunciado aqui, ó, ele falou o quê? Que devido ao movimento desliza para baixo com velocidade escalar constante. Se eu tenho aqui essas coisas ó, de velocidade constante, volta lá no assunto da mecânica. O que acontece? Se nós temos velocidade constante, significa que a força resultante vale zero. Então tem uma força magnética que atua ali. E eu sei que é resultante da zero. Peraí, se o peso é vertical para baixo, já sei então que vai surgir aqui uma força magnética para cima. Certo? Por quê? Porque a força magnética mais o peso tem que ser igual a zero, né? Para a resultante ser zero. Então eu sei que a força magnética ela vai ser menos o peso. Esse menos significa o quê? Sentido oposto. Mas a gente já sabe também então, que o módulo da força magnética é igual ao módulo do peso. E ele disse aqui que o peso da haste vale 5 newtons. Então, o valor da força também vale 5 newtons. Então, com esse cálculo, eu já elimino duas alternativas. A resposta não é a letra A e também não será a letra C. Bom, para calcular a força eletromotriz induzida, eu vou usar a expressãozinha que a gente encontrou no exercício 1. E igual VLB. Velocidade onde se move a haste, comprimento da haste e o campo onde ela está imersa. Então, o E vai ser quanto? A velocidade vale 100. Está aqui, a velocidade vale 100. O comprimento está ali, meio metro. E o campo magnético vale meio Tesla, vezes meio. Meio vezes meio, 0,25. 0,25 vezes 100, 25 volts. Não é 250, não é 20. Então a resposta já sei que vai ser a letra D. Mas, para achar o sentido da corrente, posso usar o quê? Regra da mão esquerda, campo entrando, força para cima, corrente apontando aqui para a direita na minha figura. Então, aqui fica a corrente. Então, a corrente está no sentido aqui anti-horário. Corrente no sentido anti-horário. Certo? Marcelo, se eu quisesse usar a regra da mão direita, eu tinha que pensar o quê, então? Se eu estou afastando a haste, vai surgir um contrafluxo, né? Então, ela vai querer subir. Então, para isso, para ganhar esse campo que está entrando, tem que ter um campo saindo. Regra da mão direita, daí o campo sai, esse contracampo, né? Contrafluxo magnético, vai ser saindo na região interna, o polegar fica para a direita, corrente para a direita na haste. Beleza? Espero que não tenha nenhuma dúvida, mas se tiver,
me procura aí para a gente tentar resolver isso ali. Na sequência, nós temos um outro exercício. Já deixei ele no jeito aqui. E é um exercício de gráfico. Então, para não ficar muito longo, a gente vai desenhar, vai usar essa malha quadriculada. E aí é só comparar com o resultado. O que nós temos aqui? Quando variamos a intensidade do fluxo magnético φ em função do tempo, através de um circuito fechado, aparece nesse circuito uma força eletromotriz induzida E, que origina uma corrente elétrica. Esse fenômeno é conhecido como indução eletromagnética. No experimento, a taxa da variação da intensidade do fluxo magnético em função do tempo em uma espira condutora está representada no gráfico abaixo. Assinale o gráfico e representa a força eletromotriz induzida em função do tempo. Bom, aí ele colocou lá já, né? Ó, note a DOT, o valor algébrico da força eletromotriz, é dado pela derivada em relação ao tempo do fluxo magnético. Então, o E é menos dφ dt, ou simplesmente delta φ por delta t. Né? Usa ainda o quadriculado cartesiano auxiliar abaixo. Então, tem isso aqui para a gente comparar. Bom, o que ele está dizendo aí, né? Ó, percebe que no gráfico eu tenho, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, a 8, a 9, 10 e 11. Então, como que vai ser? Quando que eu vou ter o fluxo? Então, para ter força eletromotriz, eu tenho que ter variação do fluxo. Certo? Se a variação do fluxo for igual a zero, mas não muda o fluxo naquela tempo, o que acontece? O E também vai ser igual a zero. Isso aqui acontece onde? Ó? O fluxo ele é igual a zero e continua igual a zero em todas as partes que ele é paralelo ao eixo T. Então, aqui, ó, nessa região, de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7, de 8 a 9, eu tenho um fluxo, o fluxo não muda, ele continua constante. Né? Então, quando que a variação do fluxo é zero? Quando o fluxo é constante. Então, onde que ela vai ser igual a zero? De 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7, de 6 a 7, de 6 a 7 e de 8 a 9. Então, já vou vir aqui no meu gráfico. Né? Aqui no gráfico ele deu auxiliar que está errado. Ó. Aqui vai ser o E em volts, já que a gente vai calcular. Né? Então, eu tenho o quê? De 0 a 1 ele vale 0. De 2 a 3 ele vale 0. De 4 a 5 ele vale 0. De 6 a 7 ele vale 0. E de 8 a 9 ele vale 0. Então, nesses trechos, eu já sei que a força eletromotriz vai ser igual a 0. E aí, o que mais que a gente pode ver lá? Como aqui, né? Ó, deixa eu até mudar de cor. Ele deu a expressão, né? Como o fluxo, desculpa, a força eletromotriz é menos a variação do fluxo pelo tempo, o que acontece? Igual falando no exercício da aula anterior, né? Os sinais vão ser contrários. Então, quando eu tenho uma variação do fluxo positiva, a força eletromotriz tem que ser negativa. Significa variação do fluxo positivo? Que o fluxo final é maior que o fluxo inicial. Ou seja, no gráfico do fluxo por tempo, eu vou ter aqui ali reta crescente. Então, quando eu tenho aqui reta crescente, a força eletromotriz é negativa. Então, ó, de 1 a 2 é crescente. Então, eu vou ter um fluxo negativo, uma variação de fluxo negativo. Onde é crescente de novo? Ó, de 7 a 8. De 7 a 8 também vai ser... Opa, pera lá. O eixo zero está aqui em cima, né? Então, de 0 a 8, de 1 a 2,
assim, ó, de 1 a 2 segundos, o que eu tenho? Eu tenho uma variação de fluxo positivo. Já vou aproveitar, então. Se quando o fluxo positivo a força eletromotriz é negativa, quando a variação do fluxo é negativa, a força eletromotriz vai ser positiva. Então, de 1 a 2 já foi. De 3 a 4. De 3 a 4 segundos. Como vai ficar a variação do fluxo? Ele vai de meio para zero. Então, tem uma variação do fluxo negativa. De 5 a 6 segundos. De 5 a 6 segundos, o que acontece? O fluxo vai de zero para menos meio. Então, ficaria menos meio, menos zero. Eu tenho uma variação do fluxo negativa. Tá vendo? Ó? Reta decrescente, variação de fluxo negativo. Depois, de 7 a 8. De 7 a 8 segundos. Como que é a variação do fluxo? De 7 a 8, ele vai de menos meio para zero. Então, seria 0 menos menos meio. Vai dar uma variação de mais meio, positivo. Queria aproveitar aqui o espaço, mas não vai dar, não tem problema. Aí aqui, ó, de 9 a 10, meio menos zero. Então, de 9 a 10, também vou ter uma variação de fluxo positivo. E de 10 a 11, reta decrescente, ó, de 10 a 11, a variação do fluxo vai ser negativa. Então, lembra que o E tem sinal contrário. Então, ó, se o fluxo é positivo, o E é negativo. Então, onde que ele deu positivo? Ó, de 1 a 2, de 1 a 2, de 7 a 8, de 7 a 8. Olha tudo em verdinho aqui, né? E onde mais? De 10, de 9 a 10. De 9 a 10. Quando a variação do fluxo for negativa, a força automotriz tem que ser positiva. Então, onde que ela deu negativo, lá vai ser mais. De 3 a 4, lá vai ser mais. De 5 a 6 também vai ser mais. E de 10 a 11 também vai ser mais. Então, é assim que fica o nosso gráfico. Agora tem que achar qual gráfico está parecido com esse. Deixa eu arrastar para o lado aqui. O gráfico A, ó, começa com 0, tá certo? Aí fica positivo. Não, tem que estar negativo. Então, o gráfico A está errado. O gráfico B começa com 0, vai positivo. Está errado. O gráfico C começa no positivo. Já, opa, está errado. Tem que começar no 0. Aí, muito baixo lá. Então, deixa eu ver aqui o gráfico D. Começa no 0, negativo, 0, positivo, 0, positivo, 0, negativo, 0, negativo, positivo. Então, a resposta, ó, alternativa D. Essa é a questão número 3 aí. Tá joia? Espero que tenham compreendido bem a ideia. Tá? Então, lembrar sempre isso, que a força eletromotriz tem sinal contrário à variação do fluxo. Variação de fluxo positivo, força eletromotriz induzida negativa. Variação do fluxo negativa, força eletromotriz induzida vai ficar positiva. Tá joia? E a última questão, já deixei ela aqui também, para a gente concluir. Ela diz o quê? A figura acima mostra uma espira retangular de lado 40 centímetros, e lado A 40 centímetros, lado B 20 centímetros, no instante t igual a 0. Considere uma espira que se move com velocidade de módulo V, igual a 5 centímetros por segundo, para a esquerda, perpendicularmente a um campo magnético uniforme de indução B igual a 2 Tesla. Sabemos que a espira tem resistência elétrica de 20 ohm. Qual a intensidade em ampere da corrente elétrica na espira em T igual a 3 segundos? Bom, o que me interessa aí? O lado B é a distância dos lados paralelos, esse aqui é o comprimento, é o L. Então, o B aqui é o nosso L, e segundo o enunciado, ele vale 20 centímetros ou 0,2 metros. Beleza?
A velocidade na horizontal. Então, o que eu posso fazer? Ah, eu sei que a velocidade é o quê? ΔS sobre ΔT. Tá? Então, eu posso colocar aqui que o tempo é ΔS sobre V. Então, nesse caso, o tempo que ela vai demorar para entrar vai ser o quê? A, né? Porque vamos entender assim, né? Enquanto a espira está nessa posição, eu não tenho fluxo dentro. A partir do momento que ela andar 1 milímetro para a esquerda aqui, começa a variar o fluxo dentro da espira. Ele vai ter um valor e vai aumentando. Quando a espira entrar inteira na região do campo magnético, quando tiver a espira inteira aqui nessa posição, por exemplo, o que acontece? Eu não tenho mais variação do fluxo. Então, quando a espira entrar inteiramente na região do campo magnético, eu não tenho mais variação do fluxo, logo não tenho mais corrente na espira. Beleza? Então, quando ela andar todo esse comprimento aqui, né, ó, esse é o nosso ΔS. Eu acho o tempo que ela vai demorar para entrar na espira. Nesse caso, então, é A sobre V. Esse é o tempo que eu tenho para a espira entrar. Bom, a força eletromotriz induzida, nós sabemos que ela é o quê? E é igual a V vezes L vezes B. Então, o E vai ser quem? A velocidade, V, vezes o L, que é o B. Posso trocar um O? Pera lá, como eu tenho os valores, vou até fazer numérico. Tem aluno que prefere numérico, né? Então, vou voltar aqui, ó. O tempo, então vai ficar o A. Eu tenho o A ali, ó, 40 centímetros. 40 centímetros. E ele deu a velocidade, ele deu em centímetro também, né? 5 centímetros. Então, aqui, ó, por 5. Então, eu vou achar que o tempo é um tempo de 8 segundos. Certo? Bom. Opa. Certo aqui. Deixa eu pegar a borracha e apagar. Bom, a velocidade. Eu sei que a velocidade vale 5. Certo? Eu sei que o L vale 20. E eu sei também que o B vale 2. Só tem que tomar cuidado para ver se estou usando a unidade certa. Então, vou colocar assim, ó. O V vale 5. 5 o quê? Centímetros por segundo. Certo? Vezes o L. Vezes o L. O L vale quanto? 20 centímetros. Vezes o B. Vezes o B, que vale 2. E aí, eu não estou cancelando esse centímetro aí, ó. Então, aí eu tenho problema, né? Porque no sistema internacional que teria que estar em metro. Então, eu vou trocar esse centímetro, vou fazer o quê? Vou colocar aqui um 10 a menos 2. E aqui também vou colocar um 10 a menos 2. Então, eu vou achar que a força eletromotriz induzida vai ficar 5 vezes 20 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 20, 200. Vezes 10 a menos 4. Ou 2 vezes 10 a menos 2 volts. Certo? Bom, mas ele não quer saber isso, Marcelo. Ele quer saber qual que é a corrente elétrica em ampere. Mas tranquilo. Feito tudo isso, agora fica simples. Como que a gente acha corrente elétrica? Como que a gente acha a corrente elétrica? Lembrou? Lei de Ohm, né? U é igual. Vamos usar outra cor. U é igual a R vezes I. Nesse caso, né? Então, E é igual a R vezes I. O E a gente achou ali que é 2 vezes 10 a menos 2. Tem que ser igual. O R ele deu aqui, ó, 20 vezes I. Então, 2 vezes 10 a menos 2 é igual a I. E o 20 passa dividindo.
2 por 2 dá 1, 20 por 2 dá 10. Então, a gente vai chegar aqui a corrente I vale quanto? 10 a menos 2. Vai ficar 10 menos 2 menos mais 1. Então, eu vou ter um I de 10 a menos 3 ampere. 10 a menos 3 ampere, né? Também é chamado de, vou até colocar assim, 1 vezes 10 a menos 3 ampere, por condição científica. Lembre-se que 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 é o mili. Então, poderia colocar assim, né? 1 miliampere. Pensa, aparece assim na prova, você ia perder uma questão por bobeira. Então, a resposta é a alternativa A. Tá joia? Bom, com esse exercício, nós encerramos, então, aí o assunto de indução eletromagnética. Ah, Marcelo, mas por que você calculou o tempo ali de 8 segundos? Ah, calculei ali, né, para indicar o quê? Ficou meio... Acho que eu não retomei essa ideia. Eu tenho 8 segundos para a barra entrar inteira lá. Então, como ele pede no exercício só em 3 segundos, quer dizer que ela não entrou totalmente no sistema ali ainda. Então, eu posso calcular a força eletromotriz nesse pedaço. Beleza? Bom, qualquer dúvida, me procura. Bons estudos e na próxima é a prova, né? Então, até breve. Tchau para vocês. Saindo o compartilhamento da tela aqui e encerrando a gravação. Até mais.